A inteligência artificial, a gente sabe, já está mudando o jeito que a gente escreve, que a gente cria, enfim, como a gente se comunica. Só que agora ela está chegando para reinventar uma ferramenta que é basicamente o nosso portal para o mundo digital, o navegador de internet. Vamos entender juntos como essa revolução, que está acontecendo meio em silêncio, pode simplesmente redefinir o que a gente chama de produtividade no trabalho. Agora, para pensar um pouco. E se o navegador, que é provavelmente a ferramenta que a gente mais usa no dia a dia, parasse de ser só uma janela para a internet e virasse um assistente? Um assistente que trabalha de verdade, sabe? Que não só busca o que a gente pede, mas que se antecipa, que ajuda a gente a fazer as coisas? Essa é a grande promessa que a gente vai explorar agora. No coração de todo esse movimento, de todo esse alvoroço, tem uma promessa que é quase impossível de ignorar, a de uma superprodutividade. A ideia de que dá para ir muito além de só ser mais eficiente. É sobre, de fato, mudar as regras do jogo no nosso ambiente de trabalho. E olha, o pulo do gato aqui é o seguinte: o maior poder desses novos navegadores é criar uma consistência no meio da nossa bagunça de tarefas diárias. Não importa a área, se é vendas, marketing, desenvolvimento, RH, a IA consegue criar um fluxo de trabalho que faz sentido para todo mundo, acelerando os processos para a empresa inteira. Isso não é uma coisa abstrata, não. Pensa nas tarefas do dia a dia, bem práticas. Precisa se preparar para aquela reunião importante? A IA pode resumir todos os documentos de artigos que importam em segundos. Vai falar com um cliente novo? Ela monta um dossiê completinho em minutos. Até para escrever aquele e-mail mais chato e complicado, a coisa fica muito mais ágil. No fundo, o que essa tecnologia ataca é um problema que todo mundo aqui conhece bem: os tais custos de alternância cognitiva. Sabe aquela energia mental que a gente gasta só para ficar pulando de um aplicativo para o outro, de uma aba para outra, de uma planilha para um documento? Isso drena a nossa produtividade de um jeito absurdo. E ao centralizar mais coisas no navegador, a IA diminui demais esse cansaço mental. Só que, como toda tecnologia que é muito poderosa, existe o outro lado da moeda. Por trás de toda essa maravilha, de toda essa conveniência, se escondem alguns riscos que, olha, a gente não pode de jeito nenhum ignorar. É para esse lado mais sombrio que a gente vai olhar agora. A gente pode imaginar isso como uma balança. De um lado, você tem o peso de uma vantagem que pode transformar tudo. Mais produtividade, tudo mais rápido. Do outro lado, tem o peso de riscos bem sérios. A chance de destruir a confiança, de manchar reputações e até de criar problemas legais bem complicados. É um equilíbrio, bem delicado. E que ameaças são essas na prática? Bom, primeiro, o risco óbvio de vazar dados confidenciais, já que a IA está processando um volume gigante de informação. Segundo, o perigo da desinformação, de notícias e textos falsos que são gerados automaticamente e que podem parecer muito reais. E, talvez o mais perigoso por ser tão sutil, o excesso de confiança na tecnologia, que faz a gente baixar a guarda e cometer erros por não checar as coisas direito. Isso nos leva para uma verdade que a gente precisa ter sempre em mente, e que essa frase resume perfeitamente. A tecnologia é poderosa, mas não é infalível. É um lembrete, sabe? De que não importa o quão avançada seja a ferramenta, ela ainda precisa de um piloto humano, atento, ali no comando. Então, como é que as empresas podem aproveitar todos os benefícios sem cair nessas armadilhas? A resposta, claro, está em construir um caminho seguro, um caminho responsável para adotar essa tecnologia. Vamos ver como fazer isso. A solução passa por uma abordagem bem estruturada, que se apoia em 3 pilares que são essenciais. O primeiro, proteções. Tem que garantir que os dados da empresa, dos clientes, estejam sempre seguros. Ponto. Segundo, treinamento. Ensinar as equipes a usar a ferramenta não só para ser mais rápido, mas para pensar criticamente sobre o que ela está fazendo. E terceiro, supervisão. Manter sempre um olhar humano no processo, para validar, para corrigir e para guiar a IA. Quando a gente olha para o futuro, fica muito claro que não estamos falando só de mais uma ferramenta, de mais um aplicativo. O que tem em jogo aqui é uma mudança fundamental na própria natureza do trabalho. A gente está entrando, de vez, numa era de trabalho que é profundamente conectado e inteligente. E no fim das contas, tudo isso nos deixa com uma pergunta que dá o que pensar. Será que a gente está só adotando mais uma ferramenta de produtividade ou será que, na verdade, estamos recebendo um novo tipo de colega de trabalho digital nas nossas equipes? A maneira como cada empresa responder essa pergunta vai definir o futuro da colaboração profissional.